ano em que a urna eletrônica completa 25 anos, chega ao centro do debate público a discussão sobre a segurança do nosso sistema eleitoral. Eu não vou entrar na questão se eu tenho dúvida em relação à segurança do voto eletrônico. Não vou entrar nesse mérito. Mas a grande realidade é, a sociedade tem dúvida. Uma proposta de emenda à Constituição vem tramitando na Câmara dos Deputados para que as urnas passem a imprimir os comprovantes dos votos dos eleitores. E esses comprovantes ficariam retidos na sessão eleitoral. A justificativa seria coibir fraudes no processo. Muitos eleitores estão reclamando pelas redes sociais de falhas e fraudes em urnas eletrônicas durante a votação do primeiro turno. Mas fato é que, para todas essas acusações, nunca foram apresentadas provas. E o nosso sistema eleitoral segue sendo referência mundial de agilidade e segurança. E aí você pode se perguntar, então por que todo esse debate sobre fraudes nas urnas eletrônicas? E também por que a discussão sobre a implantação do voto impresso nas eleições vem à tona logo agora? E é justamente isso que a gente vai tentar responder no Conexão UFPE de hoje. Eu sou Ariana Pacheco e sobre esse tema eu converso com Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Mas antes, que tal entender um pouco mais sobre o processo histórico que levou o Brasil ao modelo eleitoral que tem hoje? Quem conta essa história pra gente é Suzana Cavani Rosas, professora do Departamento de História da Universidade. Para contar essa história, a gente fala um pouco só que na colônia já havia uma eleição, mas muito restrita, né, para vereador. Na verdade, foi com a independência e com a primeira Constituição que aí sim vai se estabelecer um sistema eleitoral que vai valer para a significativa parte da população. Essa primeira Constituição brasileira, da qual Suzana está falando, foi criada em 1824, durante o período do Império de Dom Pedro I. Inicialmente, a Constituição brasileira, ela vai estabelecer as bases desse sistema eleitoral. Quais são essas bases? Eleições indiretas. A eleição indireta vai durar quase todo o Império. Como é que é essa eleição indireta? Se estabeleceu assim, que uma parte da população com cidadania poderia votar não nos candidatos a parlamentares, porque era uma monarquia, né? Havia eleições parlamentares. Agora, a votação era em duas fases, né? As indiretas são assim. Uma parte da população vota no eleitor que vai votar numa outra eleição nos candidatos realmente a ocupar os cargos políticos. Então, deputados, senadores, vereadores. Então, há uma grande parcela da população que não vota diretamente. Ela vota apenas nos eleitores que vão eleger esses cargos legislativos todos, para vereador, para juiz de paz, para deputados e senadores, e deputados provinciais também. A certa altura, passou a ter eleição para deputados provinciais. E não era todo mundo que podia participar das eleições nessa época. Existiam alguns requisitos que precisavam ser atendidos, como Suzana conta pra gente. Um grande critério, além de não ser escrava, né, a pessoa, o outro critério era uma renda mínima que se exigia para a pessoa votar. Isso não era uma coisa antiquada, não. Era altamente de acordo com o que ia no mundo. Os sistemas eleitorais no mundo se baseavam no critério de renda, censitário de renda. Poderia até ter também o censitário literário, que seria o analfabeto não votar, mas não era o caso, né? No Brasil, né, desde a independência e da criação da Constituição, se estabeleceu que o critério era só a renda. Durante muito tempo pensou-se que essa renda, que era uma renda de 100 mil reais, era uma renda altíssima. Mas todos os trabalhos dos historiadores para a questão eleitoral mostram que não era lá uma renda muito alta.
Também tinha um detalhe, né? Pelo sistema eleitoral estabelecido, não se cuidou de ver como seria averiguar essas rendas. No final das contas, a verificação se o fulano tinha ou não capacidade eleitoral ia depender do momento em que ele fosse fazer seu registro eleitoral, que acreditava-se que as autoridades locais seriam capazes de dizer isso. Então, as autoridades mais importantes seriam o clérigo, né, o padre, já que naquela época registro de nascimento e tudo mais era feito pelos padres. E, a certa altura, o delegado e um juiz de paz. O juiz de paz foi uma grande autoridade eleitoral. Então, o que acontecia? Pensando assim, né, é um critério de renda, tirando os escravos, os homens livres, maiores de idade, mulher, evidentemente, nessa época, não tinha direito de voto. Então, a pessoa ia tender a fazer o registro eleitoral, né? Fazendo o registro eleitoral, provando quem era a pessoa e que geralmente se pedia que uma pessoa idônea, né, destacada, fosse fiador, né, das informações que o fulano dava. Se ele não tivesse nenhum papel, né, o testemunho de alguém importante, ele poderia votar. Mas ele votava não nos candidatos a deputados e senadores, ele votava nas pessoas que tinham uma renda maior que ele, o dobro da renda dele, R$200 mil, e esses escolhidos, que era uma minoria, comparativamente a essa maioria que eram os votantes, é quem escolhia diretamente os representantes. E já que o tema do Conexão UFPE de hoje são as suspeitas de fraude no nosso sistema eleitoral atual, Suzana ainda pontua para a gente como era essa realidade naquela época. As fraudes eram muitas e marcavam todo o processo eleitoral. A historiografia, claro, manda a gente tomar cuidado, porque a gente sabe da fraude, muitas vezes pela imprensa. E como a imprensa era partidária, às vezes há exageros. Mas, no geral, havia muitos problemas relativos à fraude, pela precariedade do que se estabeleceu no registro eleitoral, que se chamava qualificação do eleitor. Imagine que, até 1875, o cadastro eleitoral ocorria em toda eleição. Toda eleição, fulano tinha que se qualificar antes. Quer dizer, imagine se toda vez que tem uma eleição, vai se fazer um cadastro do eleitorado. É um negócio complicado. Começava aí a fraude, das pessoas tirarem e botarem nome, dizer que aquela pessoa não tem condição de votar, quando na outra eleição ele já tinha. E isso fazia com que o fulano ou dançasse, não pudesse votar. Se fosse até uma pessoa influente, ou tivesse ligado a alguma pessoa influente, poderia recorrer. Mas a qualificação, né, o registro eleitoral, já era um grande problema para alguém conseguir chegar à urna. Como o analfabeto podia votar, né, o problema não era ele saber escrever, mas ele tinha que conseguir com alguém que escrevesse os nomes das listas, porque a lista não era oferecida pela mesa eleitoral, né? As pessoas tinham que providenciar, mas isso não havia problema, porque os partidos passavam. Mas as pessoas ficavam muito dependentes das próprias forças políticas que estavam disputando as eleições. Havia também a violência do governo, a polícia, o delegado e um inspetor de quarteirão, que era uma pessoa importante, que estava mais próxima das pessoas. Todas essas autoridades são acusadas de constranger o eleitorado. Portanto, havia muita também, o que eles chamavam, não batia o que estava na urna com o número de eleitores, né? Havia, às vezes, mais cédula na urna do que devido, que o pessoal dizia, quando isso acontecia, que a urna estava prenha. Quando a urna estava prenha, aí pronto, estabeleceu-se um grande problema. Então, era dificílimo não ter fraude, até porque o título não era permanente, né? Então, isso também gerava desassossego no eleitorado. E nem o voto era secreto também, isso é outro problema. Além da fraude e a falta de liberdade. Ainda na época do Império, as pessoas analfabetas foram excluídas do processo eleitoral e os requisitos para a comprovação de renda dos votantes foi ficando cada vez mais rígido. E é aí que chega a República.
e com ela uma tentativa de aperfeiçoar o nosso sistema eleitoral. Um exemplo disso é o fim do voto indireto e do requisito de renda mínima para o cidadão exercer o direito ao voto. Mas muita coisa continuou igual, como conta a Suzana. Tentou-se melhorar, se criou vários mecanismos para melhorar. Mas, enquanto não teve a justiça eleitoral, que a gente só vai ter em 32, né? Então isso tudo ficava muito a arbítrio do governo. E as pessoas tinham problema para votar. Havia o que eles chamavam listas a bico de pena, quer dizer, uma pessoa assinava por todo mundo. A mesma caligrafia dos assinantes da eleição. Não pode ser. Isso uma pessoa assinou por todo mundo. E também aí o problema do coronelismo. Há uma situação em que justamente destaca a figura do coronel, que é justamente um proprietário com grande influência e exerce o controle sobre a população rural do seu município, quase, não só das suas terras. Isso existia já no Império, mas agora, com a descentralização política que a República trouxe, a República Federal, facilitou ainda mais o fortalecimento desses proprietários no sentido deles terem controle sobre grande parte do voto. Mas, apesar do voto de cabresto ter marcado negativamente o sistema eleitoral brasileiro, muitos avanços foram acontecendo ao longo dos anos, como, por exemplo, a instituição do voto secreto e a universalização do voto, com a garantia do direito às mulheres e aos analfabetos. E, segundo Suzana, essas foram ferramentas fundamentais para o exercício da cidadania. A importância é que a gente caminha para a democracia, cada vez mais para a inclusão dos direitos políticos para toda a população, que a partir daí vai criar vai escolher, um governo mais representativo. Quando a gente é representativo, é que representa cada vez mais uma fatia maior da sociedade. Já no fim do nosso recorrido histórico, chegamos em 1996, ano em que a urna eletrônica é adotada no nosso sistema eleitoral. É através dela que há 25 anos a gente vem elegendo os nossos candidatos ao Executivo e ao Legislativo. E Suzana destaca a importância da adoção desse sistema eletrônico de votação. Jairo Nicolau, que é um cientista político que trabalha em eleição, ele disse que o voto eletrônico foi importante não só para acabar com a fraude, mas acabar também com os votos que eram descartados, inválidos, porque a pessoa não soube escrever direito e, portanto, para facilitar a vida do eleitor também, que se atrapalhava, às vezes, na hora de votar. Então, é fraude e é também para não ter tanto voto inválido pelos problemas das pessoas de escreverem e se orientarem para escolher os candidatos diante da cédula. Porque a gente vê que tem eleições que é coisa demais para o cabo votar. É deputado federal, é presidente. E para as pessoas, em geral, isso se tornava muito complicado. Mas, apesar dos ganhos, a urna eletrônica tem sido colocada sob suspeição por alguns candidatos e eleitores. É por esse motivo, inclusive, que tramita na Câmara dos Deputados a PEC do voto impresso. E é sobre essa desconfiança que paira sobre o nosso sistema eleitoral e sobre também essa PEC que eu converso agora com Túlio Velho Barreto, cientista político e pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco. Túlio, a discussão sobre o voto impresso não é nova, né? Em 2002, 2009 e mais recentemente em 2015, essa pauta foi aprovada pelo Congresso Nacional, mas não vingou. Então, nesse sentido, eu te pergunto, por que essa discussão sobre voto impresso
vai e volta tanto no Congresso? Veja bem, o que ocorre fundamentalmente é em função de posições políticas, né, que são derrotadas em determinadas eleições ou que não são tão competitivas e que tentam fazer com que haja uma certa suspeição sobre um resultado passado ou sobre um resultado que ainda virá, né? Então, se questiona, de certa forma, a lisura do processo eleitoral, o que não faz muito sentido, né? Em função de haver uma certa garantia, né? O voto através da urna eletrônica é cercado de cuidados que são tomados para que não haja fraude. O TSE adota uma série de processos, rotinas e verificações que são abertas para todo mundo que quiser ver. Tudo isso com o objetivo de aumentar a segurança do processo. E também realiza 2 auditorias nas urnas antes da votação, que são abertas a todos os interessados. Enquanto que o voto impresso, ele é um voto muito mais possível você fraudar nas eleições. Isso a gente se olha para o passado, sabe que muitos momentos de eleições foram questionados exatamente porque o voto era impresso. E, enfim, há uma manipulação na hora de votar, na apuração exige o envolvimento de uma grande quantidade de pessoas, a fiscalização é muito mais difícil de ser feita, né? Enquanto que no processo eletrônico é muito mais controlado o voto, né? Do ponto de vista da segurança. Então, termina que, como eu me referi, né, determinados atores políticos, sejam indivíduos ou coletivos, né, sejam personalidades da área política ou mesmo partido político, terminam questionando a lisura do voto eletrônico em função da perda ou da incapacidade de se transformar num competidor mais forte eleitoralmente. Então, é por isso que vira e mexe a gente tem algum questionamento. Eu não acredito que o questionamento seja feito em nenhum desses momentos, no passado ou atualmente, em função de se acreditar realmente que o voto impresso é um voto mais seguro, né, de ser controlado e não haver fraudes. Há outras intenções que fazem com que, de forma não tão recorrente, mas que periodicamente haja questionamentos e que que sejam tomadas algumas iniciativas no sentido de voltar ao impresso, quando, na verdade, o modelo adotado no Brasil é um modelo que causa, de certa maneira, no mundo afora, uma certa vontade de reproduzi-lo, né? Uma certa intenção de reproduzi-lo em outros países. Então, não acredito que seja por convicção, mas acho que por trás tem motivações que são motivações mais políticas. E qual a motivação que existe para que essa discussão volte agora em 2021? A gente deve lembrar o seguinte, eu acho que é importante a gente fazer uma referência a 2014, né? Porque em 2014 a diferença de votos no segundo turno entre o candidato Aécio Neves, do PSDB, e a candidata Dilma Rousseff, do PT, foi uma diferença muito menor do que, bem menor do que as diferenças ocorridas em eleições passadas, anteriores, entre o PT e o PSDB. 98% das urnas apuradas, chegamos a isso agora, e temos aqui Dilma Rousseff, do PT, então,
reeleita com 51,45% dos votos. Aécio Neves ficou com 48,55%. Vamos ver quanto é que dá isso em números absolutos? A presidente Dilma foi reeleita com 53.317.776 votos. E temos aqui Aécio Neves, do PSDB, com uma votação também muito expressiva, de quase metade do país, 50.310.129 votos. Então, uma disputa eleitoral que é mais acirrada, que tem uma diferença maior, termina fazendo com que o candidato derrotado, ou a coligação derrotada, questione o processo eleitoral, né? Porque, enfim, a quantidade de votos é menor, a apuração do voto eletrônico ele vai se dando à medida que você vai totalizando os votos. Então, há uma possibilidade de você ter, em determinado momento, um candidato mais à frente do que outro, e a mudança é muito rápida, porque a apuração é rápida também, né? E essa apuração tem relação com a totalização em diferentes regiões, em diferentes estados, onde um candidato pode ter uma frente em relação ao outro. Mais adiante pode haver a reversão. E foi o que aconteceu em 2014. E naquele processo eleitoral houve um certo questionamento, por isso que em 2015 já voltou a ideia de ter um voto impresso em função do questionamento relativamente a 2014. Aqui no Brasil, as eleições presidenciais ainda repercutem. O PSDB pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a realização de uma auditoria para averiguar o resultado do segundo turno. O pedido foi protocolado ontem na Corte. O partido justificou que o pedido foi feito por conta da desconfiança de uma parte da população brasileira. O que a gente tem hoje é, sem dúvida nenhuma, uma antecipação da disputa eleitoral de 2022, né, onde o atual presidente da República, né, e seus apoiadores, os partidos e lideranças políticas que o apoiam, têm levantado essa questão como uma questão fundamental a ser modificada no processo eleitoral, diante da perspectiva de uma derrota em 2022, criando condições para que haja um questionamento antecipado, né, ou que se antecipe um argumento, né, em função do resultado que poderá ou não vir a ocorrer em 2022. Então, a motivação é uma motivação que tem, vamos dizer, uma intenção de criar condições para que haja questionamento definitivo ou muito mais fortes em relação a um resultado adverso que possa vir a ocorrer em 2022. É isso que tem motivado agora que o tema volte à tona no Congresso, que mobilize, inclusive, pessoas no âmbito da sociedade com manifestações em que se defende o voto impresso contra o voto eletrônico. Então, eu penso que nessa etapa mais recente que a gente tem vivido na nossa história republicana, 2014 foi um momento importante para que houvesse um questionamento do resultado eleitoral e que se voltasse a defender essa ideia. E na eleição seguinte, 2018, um ator político emergiu, venceu a eleição com uma visão negativa das instituições republicanas, das instituições democráticas, né? E no âmbito dessas instituições existe o Instituto do Voto através da urna eletrônica. Então, você fazer esse tipo de questionamento contribui muito para que haja uma dúvida com relação à lisura dos processos eleitorais. É importante que a gente lembre que tem sido defendida a ideia, sobretudo pelo atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, de que a eleição de 2018 foi fraudada, né? Que a eleição de 2018, ele, a coligação que ele representava,
teria vencido no primeiro turno. Mas é importante que haja transparência com relação a isso e que se prove de alguma forma, ou que se aponte quais são as evidências, né, de que isso tenha ocorrido, né, para que não paire dúvida. Não é de forma alguma positivo ou salutar no âmbito republicano, no âmbito de uma democracia, que você faça questionamentos com relação a processos eleitorais ou a forma como se dá o processo eleitoral, sem que haja evidências, nem que haja provas de que houve realmente fraude, né? Isso só termina por enfraquecer as instituições democráticas. Túlio, qual seria o impacto do voto impresso? Claro, caso seja aprovada a PEC. Qual seria o impacto no nosso processo eleitoral? Ele ficaria, de fato, como afirmam os seus defensores, mais seguro? Quais seriam os desdobramentos disso? Bom, eu por tudo que eu disse até agora, não acredito que seja uma forma mais segura de fazer as eleições. Eu acho que as garantias que nos são dadas com relação ao voto eletrônico, e evidentemente que talvez não seja absolutamente infalível, né, o processo através das urnas eletrônicas, do ponto de vista de ter erros ou algum tipo de desvio, mas não como fraude, mas defeito, né, porque, enfim, a tecnologia ela não funciona 100% sempre, e como a gente gostaria, e por isso que tem urnas que não funcionam, tem urnas que são substituídas, há questionamentos com relação a uma ou outra determinada urna, e isso vai para a avaliação do tribunal, vai para julgamento, todas as partes envolvidas têm condições de debater e discutir e apresentar ou não as evidências sejam arroladas. Então, tudo isso está garantido. Eu acho que esse processo, eu penso que esse processo é um processo que é mais seguro vis-à-vis uma eleição impressa, né, através do voto impresso. Né? Por quê? Porque o voto impresso, a manipulação de cada um dos votos por pessoas que não necessariamente são as pessoas que vão votar, né, porque é um papel que vai e volta e tem que ser preparado, né, e tem que ser distribuído. E depois, no próprio processo de apuração, né, historicamente, a gente tem diversas eleições que mostram o quanto é falível, né, a apuração, no sentido de que pode haver fraude no momento em que está se apurando os votos, né, porque não tem como fazer uma fiscalização de forma mais forte, né, mais evidente, mais sistemática, em cada urna que está sendo apurado, ou cada junta que esteja apurando os votos. A fiscalização é muito mais falível, né? E com relação à apuração, essa apuração também é uma apuração muito mais lenta, né? O estabelecimento de um voto impresso naquele modelo que nós tínhamos no passado significa você ter um resultado eleitoral que demore dias e dias e dias, enfim, isso muda a dinâmica, né, da apuração, né, e, como eu me referi, torna muito mais falível. Então, a repercussão não é só uma repercussão, e talvez não seja mais importante em relação ao tempo da apuração, mas também esse componente é um componente que é importante, né? Porque se você tem uma apuração que dura dias e dias, esses votos eles passam a circular mais ainda. As urnas, né, e os votos que ali contém, quer dizer, tem que ir para apuração, volta, continua a apuração no momento posterior. Então, tudo isso contribui para que haja fraudes no processo eleitoral. E essa questão da duração da apuração, por ser mais longa, você talvez também tenha
um crescimento da tensão social, né? Porque nesse processo que vai se arrastando, principalmente assim, falando de uma sociedade como a nossa, que vem caminhando para uma polarização política cada vez mais acirrada, a gente teria aí um impacto considerável nessa constante escalada de tensão, né? Sim, claro, tem, e isso tem uma repercussão na política, de modo geral, né? Porque, enfim, os questionamentos terminam sendo muito maiores, né? O momento da apuração termina sendo um momento em que se continua a disputa eleitoral, que seria uma disputa que já deveria ter encerrado, né? Porque, enfim, ela se encerra na hora do voto, mas aí ela continua no momento da apuração, enquanto se desenrola essa apuração por dias a fio, né? Às vezes semanas de apuração. E a gente deve pensar o seguinte: por que há um questionamento com relação ao uso da tecnologia na hora do voto e não há um questionamento da mesma ordem, tamanho, né, com relação a outras iniciativas ou outras atividades que nós temos no nosso cotidiano? Quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, como funcionam os bancos, houve uma mudança radical na operação bancária, na forma como o dinheiro circula eletronicamente, né? E não há um questionamento com relação a isso. Não há uma ideia de que deve se voltar a se utilizar o papel materialmente para todo tipo de transação financeira. E abrindo mão, por exemplo, do uso da tecnologia que permite, né, que seja de outra forma, que seja muito mais rápida e que seja muito mais segura, né, em função da forma como é preparado o ambiente para que essas operações ocorram eletronicamente. Então, seria o mesmo sentido de a gente pensar que o voto ele é muito mais seguro se você utilizar aquele modelo anterior que prescindia do uso da tecnologia, né, porque ela não existia, do que como a gente tem hoje a possibilidade de se cercar de toda a segurança para que essas operações, no caso do voto, né, ocorra da forma mais segura possível. Então, loteria esportiva, a mesma coisa, quer dizer, por que não há um questionamento com relação à apuração que é feita nas loterias? No passado, esse tipo de apuração era apuração manual também, né? Porque não se tinha a tecnologia da forma como a gente tem hoje. Então, o procedimento adotado era um procedimento, vamos dizer, muito mais rudimentar e que fazia com que houvesse um contato, né, tátil, né, com aquilo que estava sendo apurado, o que era utilizado no momento da apuração. Então, nesse sentido, aqui não tem lógica nenhuma a gente pensar em retroceder nessa área, né? E tem esse componente que você se referiu, a tensão ou a ampliação da tensão que o processo eleitoral já cria quando você tem a possibilidade de ter rapidamente o resultado das eleições e, de uma forma transparente, você ter resolvido, né, quem ganhou as eleições e partir na perspectiva aí de governar, né, e não mais ficar na disputa eleitoral. Fazer com que a disputa eleitoral se restrinja àquele momento mesmo, pontual, em que as pessoas votam e no mesmo dia tem o resultado eleitoral com as garantias que são dadas pelos órgãos, né, que dirigem o processo eleitoral. Né? Na verdade, criar todo esse clima em torno da utilização da urna eletrônica sim, né, apontar na perspectiva de questionar
uma suposta derrota no futuro. Túlio, eu queria que você comentasse 2 possíveis cenários nas eleições de 2022. Um cenário em que a PEC do voto impresso é aprovada e um outro cenário em que ela não é aprovada. Mas, assim, indo por partes, né? O que esperar caso a PEC seja aprovada? Bom, sem dúvida vai ser um processo eleitoral que vai ser muito mais tumultuado, né? No meu entendimento, né? Em função de que o acesso, né, ao papel, a forma de votação, o tempo de votação e apuração, como eu já me reportei, tudo isso vai ser diferente, né? Porque tem pessoas, talvez aí são 2 gerações de pessoas que não participaram de nenhum processo eleitoral apurando votos, né? Porque as urnas eletrônicas já são usadas há algum tempo. Então, toda essa sistemática é uma sistemática que mudaria completamente, né? Isso eu estou falando do ponto de vista da operacionalização e do funcionamento da eleição, né? Não falando do ponto de vista da repercussão política que haveria sendo adotado um modelo como se defende no Congresso, quer dizer, uma parcela de parlamentares tem defendido no Congresso. Quer dizer, que a gente não sabe qual o desdobramento que vai ter, né? Eu penso que a tendência é que seja rejeitada, que não prevaleça a mudança no processo eleitoral. Já mantidas as urnas eletrônicas, não há mudança do ponto de vista operacional. Quer dizer, vai ser uma continuidade de um processo que vem sendo aperfeiçoado, né? Inclusive com a utilização do reconhecimento digital já largamente utilizado. Então, não haveria mudança. Do ponto de vista político, tem repercussão, sem dúvida nenhuma, né? Porque, enfim, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus apoiadores têm defendido a mudança, e caso ele venha a ser candidato à reeleição, é evidente que isso vai estar sendo colocado o tempo todo, porque o questionamento com relação à urna eletrônica, porque desde já vem sendo questionado, né? E vem sendo apontada essa perspectiva bom, se o voto vai ser em urna eletrônica, enfim, parece que o que está sendo dito se eu perder as eleições, vai haver um questionamento com relação à lisura dos votos. E aí a situação vai ser uma situação que pode levar a uma crise política, uma crise institucional, né, e um impasse, né, em relação ao resultado eleitoral. Então, de forma antecipada, vem sendo colocado. Então, há vamos dizer, implicações do ponto de vista da operacionalização do processo eleitoral e caso seja aprovado, né, e independente de ser aprovado ou não, há uma repercussão política, porque já há um questionamento desse processo. Túlio, depois de tudo que a gente conversou, independentemente de a PEC do voto impresso ser aprovada ou não, quais as consequências sociais dessa movimentação que está acontecendo agora, desse ato de se questionar o processo eleitoral? Qual o impacto disso? Esse tipo de questionamento é um questionamento que só vai contribuir no sentido do enfraquecimento da nossa democracia. Só vai no sentido de enfraquecer o funcionamento das instituições democráticas. E no sentido mesmo de um questionamento da República, do funcionamento do que a gente pensa que deve ser um regime republicano, né? Então, esse é o maior prejuízo que nós temos quando há um questionamento
da forma como vem sendo feita, e medidas que são, quer dizer, questionamentos que terminam se transformando em medidas concretas, como a apresentação, por exemplo, de uma emenda, né, que possa modificar esse processo dessa forma. Então, a repercussão que eu penso que existe é a repercussão pior possível, né, do ponto de vista do funcionamento da República, do funcionamento, da manutenção da nossa democracia, né, e um questionamento que termina abalando as instituições democráticas. Quer dizer, não contribui em nada para que haja um aperfeiçoamento do arranjo institucional democrático no país, né? Não vem aperfeiçoar o processo eleitoral, né? É um retrocesso, e isso faz com que haja um impacto na sociedade, onde as pessoas passem a acreditar menos nas instituições democráticas. É importante que a gente pense que as eleições, elas não representam na totalidade o que é a democracia. Mas não dá para a gente pensar numa democracia sem ter eleições. Democracia é muito mais do que eleição. Mas sem eleição também não há democracia, porque, enfim, essa disputa eleitoral que move, né, o sistema democrático. A alternância no poder, ou a possibilidade de haver alternância, porque às vezes, né, o voto termina indo no sentido da permanência ou da manutenção de determinadas forças políticas no governo. Então, não contribui em nada, né? Não há por trás dessa intenção de mudança na forma de votação nenhuma medida que vai na direção do aperfeiçoamento das instituições democráticas. Muito pelo contrário. E aí o impacto na sociedade é um impacto negativo, levar ao descrédito, né, das eleições. Quer dizer, se há um questionamento das eleições através das urnas eletrônicas e continua através das urnas eletrônicas, por que é que eu vou votar e por que é que eu vou acreditar, e talvez um regime autoritário que prescinda das eleições é melhor. Quer dizer, essa ideia pode ser uma ideia que venha a criar raízes na sociedade, né? ou colar junto ao eleitor, à eleitora. E isso é evidente que não é bom, né? A gente sabe e qual o resultado, né, que se tem quando você não tem a possibilidade de viver sob uma democracia, né, onde se pressupõe a disputa eleitoral, e da forma mais segura que a gente possa ter. Túlio, muito obrigada pela sua participação aqui no Conexão UFPE. Até uma próxima. Tchau, até a próxima. Obrigado pelo convite. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Esse programa, produzido por Joyce Olimpo, contou com áudios de TV Senado, Rede TV, BBC News Brasil, TV Globo e TV Canção Nova. Para falar com Conexão, acesse twitter.com/Conexão UFPE e facebook.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. Eu sou a Ariana Pacheco e vou ficando por aqui, mas antes, uma dica: siga o Conexão UFPE no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, na Amazon Music e também no Mixcloud para ouvir toda a nossa temporada 2021, quando e onde quiser.